Os enigmas da sobrevivência, Jacques Alexander. O Espiritismo, o nascimento oficial do Espiritismo, situou-se nos Estados Unidos em 1846 em Radisville, pequena aldeia dos arredores de Nova York, em casa da família Fox, aparentemente graças à mediunidade das suas duas filhinhas, Kate e Margaret, de 6 e 8 anos de idade. O locatário precedente, um certo Michel Wakeman, importunado por inexplicáveis ruídos, acabava de abandonar a casa de Radisville. O fenômeno recomeçou com os Fox. Tomava vários aspectos: pancadas energéticos, raps, portas que se abriam, móveis ajustados, soalhos oscilantes, cobertas tiradas violentamente, mãos ásperas e frias, agarrando Kate e Margaret. Aconteceu por acaso que a entidade, denominada familiarmente pé rachado pelas crianças, imitou o ritmo das suas palmas, e consequência do que a senhora Fox teve a ideia de estabelecer um diálogo rudimentar, por sim e não, com um invisível diálogo que se transformou em conversa no dia em que um vizinho se lembrou de soletrar o alfabeto de cada vez, detendo pé rachado na letra desejada. Soube-se então que o espírito era um vendedor ambulante chamado Charles Haynes, que havia sido assassinado na casa por um vizinho que identificou que o tinha enterrado na cave. Aí se descobriu, misturados com cal, carvão e louça partida, um punhado de cabelos e pedaços de ossos cranianos, no que os céticos veem apenas restos de animais, sem a mínima prova. O caso da má-fé, a incredulidade impõe-se largamente à credulidade. Na nossa época, um caso deste gênero colocaria a polícia, imprensa, rádio, televisão em maus lençóis. Em 1846, o presumível culpado negou e ficou-se por ele. O povo reagiu com espanto, ao passo que a igreja metodista excluiu os Fox de entre os seus. Toda a família emigrou para Rochester, para onde o seguiu, achado, aliás, Charles Haynes, a quem em breve se juntaram outros. Kate e Margaret tinham uma irmã mais velha, Lia, de 20 anos, que se constituiu seu diretor para as sessões públicas pagas. Não esqueçam que estamos na América. Até ela própria se tornou médium. O sucesso foi enorme, a tal ponto que em 1850 o país contava já com milhares de espíritas que realizaram o seu primeiro congresso em 1852 em Cleveland. A ciência oficial já tinha reagido. As três irmãs foram acusadas de produzir os raps, fazendo estalar os dedos dos pés. O célebre ilusionista Cumberland, que se sabia fazer estalar os seus às mil maravilhas, troçou copiosamente. Mais tarde, um golpe de teatro, Kate e Margaret confessaram por escrito que haviam iludido o mundo inteiro graças à virtuosidade dos seus dedos dos pés. Repetiram até as suas declarações em público com demonstração para prova, acusando a irmã Lee de ter agido sobre elas e de ter as explorado. Kate precisou que tudo tinha começado por uma tola brincadeira que consistia em assustar os pais Fox com uma maçã atada a um cordel. Os incrédulos exaltaram e os espíritos maldizeram Margaret e Kate. Não por muito tempo, pois em 1892 estas mudaram de ideias e retrataram-se. Kate devia morrer nesse mesmo ano e a irmã no ano seguinte. O espiritismo, porém, não morreu com elas. Apesar do seu desmentido, com efeito, ninguém tinha explicado o que havia afastado Michel Wakeman, o predecessor da família Fox, da célebre casa de Radisville, nem porque se tinham descoberto ossados na cave, nem como é que as duas meninas de 6 e 8 anos haviam tido a ideia de passar da inocente maçã suspensa de um cordel astuciosos estalos das articulações, e mais tarde ainda há fenômenos mais complicados, as mesas giratórias, por exemplo, exceto que nessa época não se suspeitava nem da instabilidade nem da tendência para a mitomania que caracteriza os médiuns. Em todo caso, uma coisa era certa: nada mais podia deter o espiritismo tornado uma religião na sua conquista do mundo, onde conta nos nossos dias uma dezena de milhões de adeptos. Faraday demonstrou bem que os movimentos das mesas eram provocados por estímulos inconscientes dos assistentes, em consequência de que as mensagens que ditavam tinham a mesma origem, mas não explica as limitações desses mesmos móveis decididamente enfeitiçados. Um dos primeiros a declarar-se objetivamente contra o problema da realidade deste fenômeno foi o Conde de Gasparim, no decorrer de uma série de sessões realizadas em
Valério Suíça, em 1853, operou com uma dezena de experimentadores que formavam uma cadeia com os dedos mínimos unidos em volta de uma sólida mesa de madeira de freixo, cujo tempo redondo de 80 centímetros de diâmetro estava pregado a uma pesada coluna sustentada por 3 pés equidistantes, 55 centímetros. Nessas condições, a mesa, a fim de alguns minutos, erguia-se sobre os 2 pés, mesmo com um homem de 80 e 70 quilos sentado em cima. Quando a cadeia perto do tampo se limitava a arremedar a rotação, esta produzia-se imediatamente. Rompia a cadeia e continuava durante um instante, sempre sem contato à mesa. Por comando, vira-se completamente, carregando-a gradualmente de pesos inertes, pedras e selhas de areia, pesando no total 75 quilos. Ergueu sucessivamente sobre cada um dos pés e, exausta, acabou por ceder. Uma leve mesa pé de galo, rodeada somente por 5 operadores, ergueu-se também 7 vezes sem que ninguém tocasse. Igualmente se utilizou com sucesso a mesa de 4 pés, espalhando repentinamente farinha sobre o tampo a fim de revelar eventuais marcas de dedos. Para Guinaud, a Gasparin devia estar implicando um fluido desconhecido. Mas, como a seguir não pôde reproduzir tudo o que havia realizado, disseram que ele tinha sido enganado por algum dos participantes, o que, de modo algum, constava na leitura dos relatos originais, assim como na da nota do professor Toury, presente em Valeries. Este cientista suíço referia um fato acontecido em casa de um dos seus amigos, que infelizmente não autorizou a fazer uso dele, senão na condição de ocultar o seu nome, por medo do ridículo, evidentemente. Encontraremos frequentemente essa atitude tão contrária ao interesse da ciência, mas quem ignora a tirania do respeito humano, pergunta. A aventura ocorreu num castelo perto de Genebra, em casa do Sr. N, durante a lição de piano do filho mais novo. Produziu-se de repente um ruído metálico num instrumento, ao mesmo tempo em que este se inclinava ligeiramente para trás. Assustados, as crianças e a governanta fugiram. Posto ao corrente, o Sr. N assistiu à lição seguinte, a mesma particularidade. No entanto, o piano pesava mais de 300 quilos. O Sr. N quis auxiliar o fenômeno, mas o instrumento tão depressa conservava todo o seu peso, como o diminuía inexplicavelmente. Passaram a outra sala, onde se encontrava um piano menos pesado. Também este se inclinou. O Sr. N tentou em vão abaixá-lo com a ajuda de um jovem de 18 anos. Ele resistia firmemente, ou então o banquinho onde a criança estava sentada fugia de repente para trás a toda velocidade. Contudo, às vezes o jovem não tocava no instrumento. Também o professor Toury falou de fluido, sem contudo desanimar os partidários da intervenção dos espíritos que não tinham cuidado com provas científicas e que agora abundavam, assim como os médicos. Antes de continuar, detenhamos um pouco na palavra médico, que daqui por diante há de reaparecer frequentemente um médium, do latim mediums, que está no meio, é o intermediário entre os vivos e os mortos, quer no seu estado habitual, quer mergulhado num torpor particular chamado transe. Geralmente é dirigido por um guia do outro mundo que vigia a sua saúde e supervisiona as sessões. A maior parte do tempo este desempenha o papel de médium no além e é um controle. É raro que um morto possa manifestar-se nas reuniões experimentais sem o seu intermediário. Tal é, pelo menos, a teoria espírita que estudaremos adiante. O modo de comunicação mais corrente é a tipologia, do grego tuptem, bater, e logos, discurso, em que uma mesa dá tantas pancadas no chão quanto as necessárias para indicar as letras que hão de compor a mensagem. É o processo que se emprega mais frequentemente nas sessões de amadores. A força necessária é fornecida pelo médium ou pela mediunidade coletiva da assistência. Frederic Dias, 1843-1901, um dos fundadores da Society for Physical Research, já dizia com muita sabedoria: os espíritos atribuem os movimentos e os ditados à ação de inteligências desencarnadas, mas se uma mesa executa movimentos sem que ninguém lhe toque, não há razão para atribuir a intervenção do meu falecido avô, de preferência a minha própria, pois se não se vê por que maneira eu próprio teria podido pô-lo em movimento, também não se vê como é que esse efeito poderia ser produzido pela ação do meu avô. Quanto aos ditados, a explicação mais plausível parece-me que é admitir que são feitas não pelo eu consciente, mas por essa região profunda e oculta, onde se elaboram sonhos fragmentados e incoerentes, vez que Miras, apesar de pioneiro do paranormal, tinha em conta as objeções formadas por aqueles cientistas que, havendo ultrapassado o estado da negação abrupta, pretendiam que a ação inconsciente dos experimentadores é que explicava os movimentos da mesa mais rápido,
A uja é um quadro horizontal que sustenta as letras do alfabeto, sobre a qual se desloca uma flechazinha de madeira montada sobre 3 esferas guiadas pelos dedos. Alguns médios deixam o espírito encarnar neles para falarem pela sua boca ou escreverem pela sua mão. Em casos extraordinários, a voz e as 2 mãos são utilizadas simultaneamente para mensagens diretas, para mensagens diferentes. Apontemos ainda o método da voz direta, em que os espíritos falam num porta-voz, com o auxílio de uma laringe momentaneamente materializada. Vem por fim a materialização, em que o espírito obtém do médium uma matéria misteriosa, o ectoplasma, que lhe serve rigorosamente para criar para si um corpo provisório, que depois há de ser reabsorvido pelo médium. Pelo do médium, claro que voltaremos a ver tudo isso. O ectoplasma, do grego ectos, exterior, e plasma, formação, é uma expansão do médium comparável ao protoplasma da amiba. Mesmo invisível, é capaz de mover objetos. Em seguida, o ectoplasma torna-se embaciado e fracamente luminoso para se condensar, às vezes instantaneamente, em formas humanas e também em roupas. Por vezes aparece como uma substância esbranquiçada e sólida, mais ou menos animada. As análises feitas em quantidades limpas recolhidas revelam elementos gordos e células, assim como restos epiteliais. O epitélio é o tecido que forma as camadas que cobrem as superfícies interiores e exteriores do corpo. O médico contemporâneo Kate Reinhardt forneceu a sábios japoneses em 1958 a ocasião de analisar a substância misteriosa. Seria composta de células humanas, mas também de uma matéria ainda não identificada. Antes da Primeira Guerra Mundial, numa associação de Moscou, o Sr. Mack perguntou a um personagem materializado de 40 anos se estaria disposto a deixar incisar os antebraços para estudar a substância de que eram feitos. A entidade aceitou, mas com a condição de poder preparar-se para a operação, de modo que o seu médico não sofresse com isso. 5 meses mais tarde, os 2 médicos que faziam parte da assistência puderam dar um golpe de bisturi em cada braço do espectro. Um era composto de carne vulgar, o outro de uma espécie de pasta gelatinosa comparável ao ectoplasma clássico. Quando se analisam as condições em que este se exterioriza, é-se tentado a fazer nossa profunda observação de Robert Amadou. O ectoplasma, que se parece ao mesmo tempo com a ejaculação espermática e com o parto oral, traduz um mito antigo da substância primordial e universal de que todo homem possui uma parcela. Mas voltemos à nossa exposição histórica. Existiu em França um homem de alto valor moral e de fé intrépida, parece encarregado do futuro do espiritismo, ainda balbuciante, organizado e dar-lhe uma doutrina, Hipólito John Levi, 1804-1869, mais conhecido pelo pseudônimo de Allan Kardec, que adotara quando soube que era a reencarnação do antigo bardo bretão desse nome. Resolveu empregar alguns médios e escritores para realizar o seu grande projeto. Confiante nesse modo de comunicação, Allan Kardec reconheceu os ensinamentos, recolheu um ensinamento codificado no Livre dos Médiuns, que é, em conjunto, uma exortação para viver virtuosamente, de modo a merecer uma melhor reencarnação. Esta doutrina foi tão mal recebida pelos homens de ciências favoráveis aos fenômenos psíquicos, como pela Igreja, que viu nela e ainda vê uma concorrência de inspiração diabólica. Os que são levados a achar o espiritismo um pouco ingênuo são convidados a compará-la a outras para-religiões em voga, que não se igualam, pois reduzem-se frequentemente a heresias mais ou menos caricatas do cristianismo. Assim, os adventistas, no século dia, que esperam fazer parte dos 144 mil justos que Jesus levará para o céu depois do fim do mundo, já várias vezes adiado, a testemunha de Jeová, os seus dissidentes destes, os amigos dos homens, o antonismo, a Christian Science, o pentecostismo, o mormonismo e muitos outros cultos, entre os quais o cadaísmo, nascido há algumas décadas em Anã, e que reúne um sincretismo enlouquecedor, Buda, Jesus e Confúcio, sabiam que a França, a mais moderada de todas as nações, crer nos franceses gasta anualmente 5.000 francos, 5 vezes mais do que para a investigação científica em consultas de pseudo-videntes e videntes, assim como de astrólogos, pergunta. Este mesmo país conta com 50.000 destes charlatães contra alguns centenas de astrônomos e do mesmo modo com 40.000 curandeiros contra 30.000 médicos. A superstição mais estúpida parece de lei
em todos os domínios. Não se viu as autoridades municipais de Nottingham pagar 100 libras a um feiticeiro negro, personagem das mais pitorescas, de 62 anos de idade, pai de 17 filhos, para assegurar pela sua arte 10 dias de bom tempo durante o festival da cidade. Por menor saboroso, tendo-se o termômetro fixado desde o princípio à volta dos 30 graus, as ditas autoridades tiveram de pedir ao taumaturgo que não fosse exageradamente solicito a fim de sustar a vaga de insolações entre os espectadores. Pense-se ainda nos cristos de contrabando que tem cada qual a sua pequena igreja em Falter de Vinhe. Esse velho negro astuto, falecido nos Estados Unidos em 1965, e no indescritível holandês Lautzen Volduzen, chamado Lol, o pescador fundador de Lol Group, que se julgava um deus e que era acompanhado por uma certa mina, aconteceu a Lol um caso desagradável para quem se proclamou imortal. Caiu tão gravemente doente que sentiu morrer. Como consequência, tendo afastado os seus adeptos, foi esconder-se no lugarejo Alão Agmont para ir morrer discretamente, o que aconteceu em março de 1968, pelo que os seus fiéis vieram acampar em redor da casa dele e do cemitério para assistir à sua ressurreição inevitável, em seu entender, espera inútil, claro. Em 1971, sabia-se que numa pequena comuna francesa acabava de se desenrolar uma história análoga. O Emlo de Lou, o pescador, tinha morrido após uma vida edificante passada em boa parte até cuidar as suas devotas, que lamentavam não ter filhos. Os seus discípulos ocultaram o cancro que o devorava, assim como a sua morte. Reunidos em torno do seu cadáver, tinha-se posto à espera confiadamente a sua ressurreição, que, segundo a sua predição, devia dar-se ao fim de 3 dias. Passou os 13 dias, não se tinha mexido, mas decompunha-se oprobriosamente. A polícia pôs fim à macabra comédia. Passa-se o mesmo por todo lado. Na Alemanha, os políticos mais duros e os homens de negócio mais astutos frequentam assiduamente os dentes, homens ou mulheres. A mais celebre, mais bem paga, é uma certa Bichela de Bona. Hitler tinha 5 astrólogos contratados. Ninguém esqueceu o inquietante Rasmussen, que veio a acabar com as balas da SA em 1933. Nos Estados Unidos da América, paraíso das pessoas religiões, até a psicanálise e a psiquiatria estão a ponto de se tornar verdadeiros cultos. Na verdade, os americanos vão ao psicanalista ou ao psiquiatra como ao dentista. Não se esqueceu a publicação ruidosa, por uma parte da imprensa americana, de documentos top secret do Pentágono acerca da guerra no Vietnã. Soube-se especialmente que desde o fim da Conferência de Genebra, a CIA contrataram o serviço de astrólogos locais para que predissem um futuro esplêndido para o governo de Dai e as piores desgraças para os rebeldes, de modo a influenciar a população supersticiosa. Quando se souber o que se sucedeu a Dai, bastantes vietnamitas devem ter perdido a fé na astrologia, mas saber-se alguma vez, pergunta. A realidade não cesse de desmentir os horóscopos, sem que por isso seus autores sejam desacreditados. Sim, a superstição está cravada no coração do homem. Outras pessoas evitam passar sobre uma escada ou renunciam a viajar numa sexta-feira 13. Conheci pelo meu lado um senhor considerado inteligente que não hesitou um instante em romper com o velho amigo. Aconselho de um vidente que detectara neste último uma áurea maléfica. Querem fazer uma experiência curiosa? Perguntem a queima-roupa a alguém de ânimo forte se seria voluntário para passar uma noite numa casa isolada, vazia e tenebrosa, interpolando-se de tempos a tempos pelo seu próprio nome. Vê-lo ficar verde. Se alguma dúvida resta acerca da sobrevivência das superstições antigas, basta informar-nos sobre o enfeitiçamento. Muitíssimas pessoas ainda acreditam nele. A sua manifestação mais inofensiva e a mais humilhante é o feitiço para impedir um casamento, isto é, a impotência. Já o poeta romano Ovídio, 43 a.C., 17 d.C., se queixava disso numa graciosa elegia. Segundo Julian Toldren, esse malefício seria uma invenção do cão. Para se preservar dele, os ocultistas da Idade Média preconizavam que se usasse dentes de morto ou um anel com um olho de doninha encastoado. Se comesse um pincaço verde assado com sal, beto, ou se escrevesse 9 dias seguidos, Avigar Zito,
No pergaminho virgem, antes do nascer do sol, Maurício Garson, refere os autos de um processo por acusação de enfeitiçamento contra Ramsés III e reproduz essa fórmula deprecatória do que cria a imagem, do que enfeitiça, da face maléfica, do olho maléfico, da boca maléfica, do lábio maléfico, da palavra maléfica. Lembra-te, Espírito do céu, lembra-te, Espírito da terra. A igreja conhecia, receava e puniu o enfeitiçamento. Foram numerosas as vítimas ilustres de tais acusações, entre as quais a duquesa de Gloucester, que se teria declarado contra Henrique IV em 1421 e 1471. Havia vários métodos. Podia-se dar o nome do personagem maldito a um sapo, ao qual, proferido pragas, se fazia engolir uma hóstia consagrada. Depois, tendo envolvido o animal em cabelos ou em roupas providas da vítima designada, enterrava-se no seu caminho, ou então modelava-se uma estatueta de cera misturada com óleo batismal e com cinzas de hóstia queimada. Vestia-se como inimigo e administrava-se-lhe os sacramentos, maldizendo sempre, enfim, obrigava-no a sofrer todas as torturas imagináveis, originando que o enfeitiçamento morresse pouco a pouco. No fim do século XIX, o materialismo triunfante provocou na Europa uma forte reação, que se traduziu na criação de numerosos movimentos ocultistas. Em França, o romantista Joris Karl Huysmans, antes de se converter ao catolicismo, apaixonou-se pelo incógnito psíquico, como mostra o seu romance La Masse. Um padre despadrado, o abade Boulan, documentou o escritor. Esse pitoresco personagem teve disputas épicas com a Rosa Cruz, embora resistisse a força de enfeitiçamentos. Acabou por morrer subitamente a 3 de janeiro de 1893. Huysmans e o ocultista Julius Boyce incriminaram formalmente Stanislas de Guaita, um de seus adversários, que lhes enviou os seus padrinhos. O escritor retratou-se, mas Boa bateu-se. Maurício Garson escreveu: a própria história do duelo está cheia de mistério. Paul Faucher, sobrinho de Victor Hugo, que era padrinho de Julius Boyce, contou que, a partida, este lhe disse: verá que algo de singular há de acontecer. Dos dois lados, os nossos partidários pedem por nós e entregam-se a exorcismos. De fato, na estrada de Versalhes, um dos cavalos de Landreau parou, fraquejando-lhes as pernas e recusando-se a avançar. Foi preciso mudá-lo. O segundo cavalo caiu, trocaram de carruagem. Ao novo cavalo sucedeu o mesmo. Tombando o veículo, Julius Boyce chegou ao campo muito magoado e sangrando. Os padrinhos começaram a acreditar no sobrenatural. Foram disparadas entre eles 2 balas, mas sem consequências, felizmente. Claro que se as elites se entregavam a tais práticas, a gente do povo procedia do mesmo modo. Sei de 2 casos passados em Bruxelas há meio século. No primeiro, quando uma família se sentia, em um determinado momento, tomada por inexprimíveis angústias, enquanto coisas horríveis se agitavam no espelho da lareira. No segundo, uma madrasta vingativa perseguia de modo análogo a enteada dos filhos, o mais novo dos quais tinha, às vezes, quando fazia os deveres, sob um grande candeeiro a petróleo colocado no centro de uma mesa redonda, a sensação vertiginosa de ser transportada à roda da mesa. Em ambas as casas foi necessário recorrer aos exorcismos. Para serem completamente objetivos, devemos falar aqui de uma experiência de metapsíquica. Albert de Rochas, cujo trabalho com indivíduos sensitivos sobre hipnose são bem conhecidos. Uma pequena estatueta confeccionada com cera de modelagem sensibilizada por uma permanência de poucos instantes em frente e a pequena distância de um indivíduo exteriorizado transmite a esse indivíduo a sensação de picada com que o atingia no alto do corpo. Se picava a estatueta na cabeça embaixo e se a picava nos pés, entretanto conseguia localizar exatamente a sensação, implantando na cabeça da figura uma madeixa de cabelos cortados da nuca do paciente durante o sono. Tendo então o Sr. X levado a estatueta assim, preparada para trás de uma secretária onde a não podíamos ver, nem o paciente nem eu. Acordei este último que, sem abandonar o seu lugar, se pôs a conversar até ao momento em que, voltando-se bruscamente e levando-se a mão atrás da cabeça, perguntou, rindo:
Quem lhe puxava os cabelos no preciso instante que o Sr. X tinha, sem o meu conhecimento, arrancado os cabelos da estatueta. Isto tem relação com o velho enfeitiçamento que, nesse caso, apresentaria um fundo de autenticidade, pergunta. Ou é antes necessário relacioná-lo com a aventura daquele médium que, tendo provocado a materialização de uma mão aparentemente viva, inspirou a um dos presentes a audaciosa ideia de lhe dar uma vigorosa navalha, o que teve com efeito imediato fazer que o médium desse um grito de dor, apesar de a sua mão não apresentar o menor vestígio de ferida, pergunta. Mas voltemos às mesas giratórias primitivamente, o passatempo ideal dos serões. Nada disso era sério e assentava, a maior parte das vezes, na ilusão, na fraude, mais ou menos consciente. Todo aquele que participou de uma sessão da mesa ficou cansado pela grande paciência que quase sempre ela exige. Acaba-se por insidiosamente se sentir a impressão de que, se desse uma impulsão ínfima à mesa, ela, animada, começaria a andar. Ninguém está a resguardado de tal tentação, prova o célebre Ampère que, fazendo a experiência de eletricidade diante de uma comissão acadêmica, apercebendo-se de que a agulha, ao contrário do que havia anunciado, não se movia. Não pôde resistir e dar-lhe um ligeiro pirapote, e quando recomeçou a experiência, mas com sucesso, gritou triunfalmente: desta vez anda sozinho. Camille Flammarion, apesar de um pouco suspeito de hostilidade em relação ao seu nome psíquico, escreveu: as reuniões mudantes às vezes são divertidas, sobretudo quando as sessões decorrem na obscuridade e é descrita a alternância de sexos para reforçar os fluidos. Não é muito raro que os cavaleiros aproveitem para esquecer momentaneamente o objetivo da reunião e romper a cadeia nas mãos, começando outra. As senhoras e as jovens prestam-se com prazer a isso e quase ninguém se lamenta. Por outro lado, para além dos serões mundanos para os quais se é convidado sobretudo para se distrair, as reuniões sérias muitas vezes não são mais seguras, pois um médium interessado pretende de uma maneira ou de outra conseguir o máximo possível até matar, e rematou com esta classificação das sessões 1. Carícias amorosas, faz censura análoga aos agapes cristãos. 2. Charlatanismo dos médios, abusando da credulidade dos presentes. 3. Alguns pesquisadores sérios. Soube de um caso extremo em que a mesa desempenhou um papel pouco vulgar. Um criminalista estava muito enamorado de uma senhora que, para seu grande desgosto, era obrigado a compartilhar com um sujeito que desejava ardentemente eliminar. Tendo demonstrado que este último tinha um amante suplementar, propôs uma sessão de mesa em que a casa da senhora, trapaceando metodicamente, fez atribuir a um suposto espírito a revelação pública, letra por letra, da torpeza do seu rival. Este e a sua cúmplice que estava presente ficaram tão surpreendidos que confessaram: é fácil imaginar as consequências. Apesar de muitas intrugices, os cientistas, convencidos desde o início de encontrar nesse domínio um motivo de estudo sério, resolveram certificar-se depois do Conde de Gasparim do professor Turing. É assim que, em 1869, a Sociedade Dialética de Londres designa para examinar a questão uma comissão de 27 dos seus membros, todos pessoas de valor, entre os quais o grande naturalista Wallace e o especialista de eletricidade Crowell Barley, que em 1860 instalaram o primeiro cabo transatlântico. Em 20 de junho de 1870, essa comissão apresentou o seu relatório. Dizia que durante 50 sessões realizadas sem médicos profissionais, as suas 6 subcomissões verificaram que diversos ruídos se produziram nos móveis, nas paredes e nos assoalhos, que corpos pesados se deslocavam mesmo sem contato, e que se obtinham respostas a comunicações que pareciam de emanar de inteligências invisíveis. Todas as sessões se haviam realizado com luz plena. Com este relatório, os partidários da realidade dos fenômenos psíquicos marcaram evidentemente um ponto. Os espíritos aplaudiram. Para eles tudo provinha dos espíritos. De fato, eles existem. Estes existem.
Os enigmas da sobrevivência. Jacques Alexander